Seja muito bem-vindo. Não sei se você já ouviu dizer sobre benchmarking, alguma coisa parecida com isso. Talvez você até ouviu dizer, tem uma noção, mas em relação a outros setores, as outras coisas. Mas o que é benchmarking e como aplicar isso na manutenção? Benchmarking, simplificando, é você fazer uma comparação, fazer uma avaliação comparativa. Então, por exemplo, no caso específico nosso da manutenção, você vai comparar práticas de desempenho de manutenção com líderes do mercado, com empresas similares às suas, com empresas da mesma cidade, com concorrentes seus, a fim de você buscar oportunidades de melhoria no seu setor, fazer talvez uma atividade que você faz, fazer de uma forma diferente, uma forma melhor, enfim, talvez até entender o equipamento que uma outra empresa tem e aplicar na sua empresa. Mais para frente eu vou citar alguns exemplos, já que eu fiz o benchmarking e apliquei algumas coisas nas organizações onde eu trabalhava. Mas é simples, benchmark é isso, é fazer uma avaliação comparativa. O objetivo, então, é você aprimorar as atividades de manutenção, otimizar o uso de recursos, reduzir custos, melhorar o desempenho dos equipamentos, eficiência operacional e assim por diante. Mas existem diferentes tipos de benchmarking. Um dos mais comuns é o interno. Interno, basicamente, é você comparar o seu setor da empresa com outros. Entender os outros setores, alguma coisa que eles estão fazendo e aplicar no seu setor, no seu departamento. Ou seja, você está vendo departamentos dentro da mesma organização. Temos também o benchmarking externo, que seria o mais comum para você conseguir melhorar o seu setor de manutenção, que é pegar outras empresas similares às suas, outros setores de manutenção de outras empresas e comparar as práticas que elas estão adotando, que funcionam, que são boas e que você pode aplicar na sua unidade. Temos nesse caso do benchmark externo, você pode comparar empresas iguais à sua que existem e ver o que está funcionando e o que não está. Tecnologias, recursos, métodos que estão aplicando que você pode utilizar na sua empresa. Tem o benchmarking funcional, que o foco é uma função específica da manutenção, por exemplo, planejamento, execução, monitoramento. Então, em vez de você ver todo o setor, o benchmark funcional, alguma coisa específica. Temos o benchmark competitivo, que basicamente você vai comparar seus concorrentes diretos. Muitas vezes, nesse competitivo, benchmarking competitivo, você vai comparar só suas empresas. Você não vai conseguir especificamente, talvez, ir na empresa, entender, por exemplo, o setor de manutenção deles, como é que funciona, por questão que empresas concorrentes, então às vezes fica difícil. Mas enfim, de alguma forma você vai comparar. Então nós temos os benefícios disso, a identificação de oportunidades, melhoria na gestão de manutenção, melhoria da eficácia operacional, redução de custos, aumento de confiabilidade dos equipamentos, prolongamento da vida útil, talvez adotar algumas coisas que a outra empresa faz que você pode aplicar na sua. Por exemplo, empresas já que eu trabalhei, tem boas práticas de inovação. É uma competição de inovação. E de ano em ano se reúne as melhores inovações das empresas de todas as suas matrizes e tem uma apresentação. Então, a partir disso, as outras empresas do mesmo grupo podem adotar essas técnicas, essas coisas que estão sendo feitas, tanto em termos de tecnologia, práticas de gestão e assim por diante, e aplicar na sua empresa, ou seja, copiar a ideia de uma outra matriz e aplicar na empresa. Temos melhoria de segurança do trabalho, aprendizado com as melhores práticas das outras organizações. Mas como são os passos para eu conseguir fazer um benchmarking adequado? Primeira coisa, você tem que fazer o planejamento. Definir os seus objetivos. O que você quer aprender, buscar, entender na outra empresa, por exemplo. O que você quer ver, o que você quer comparar. Coletar os dados. Então, a partir disso, você pode montar um escopo, alguma coisa para
você seguir, ver o que você quer identificar na outra empresa. A partir disso, você vai na outra empresa, faz uma visita, se conseguir, é claro. Você coleta os dados e informações relevantes sobre as práticas de manutenção, desempenho, indicadores, KPIs em si. Enfim, depende do que você está buscando entender, analisar. Depois você vai analisar, comparar esses dados da outra empresa com o da sua empresa. Ver o que funciona, que na outra empresa funciona melhor do que na sua e por quê. Você vai então identificar essas práticas e começar a desenvolver planos de ações. Digamos que a empresa tem os mesmos equipamentos, trabalha mais ou menos, é o mesmo tamanho, trabalha mais ou menos da mesma forma, mas a disponibilidade física da outra empresa é bem maior do que a sua. Por que maior? O que a outra empresa faz nos equipamentos, já que são os equipamentos iguais, similares, que eu não faço no meu, e dessa forma, se eu começar a executar, começar a fazer, vai aumentar a minha disponibilidade física. Então você vai traçando esses planos, depois você faz a implementação, executa as mudanças e faz o monitoramento. Nessa parte aqui, eu recomendo duas ferramentas para você. O primeiro é o 5W2H para você fazer o planejamento, e também você pode usar o ciclo PDCA para você fazer todas as etapas, planejar, fazer, verificar e agir. Se você não sabe bem ainda o que é o PDCA, vou deixar aqui um link do vídeo que nós explicamos o que é o PDCA e como utilizar na manutenção. Por fim, então, o monitoramento, acompanhar os resultados se estão sendo eficazes. Se o plano de ação que você tomou para fazer as mudanças no seu setor de manutenção está sendo eficaz e você está conseguindo chegar a números próximos ao que você comparou na outra empresa. Então, só para você entender um pouco, aqui eu vou trazer alguns exemplos de benchmarking práticos e pessoais que eu já fiz. Por exemplo, trabalhava numa empresa que eu tinha uma empresa similar na cidade, similar com a que eu trabalhava. E os nossos bombeadores viviam dando problemas, tinha que bombear material quente a 300 graus e vivia dando problema. No entanto, tinha uma outra empresa que os bombeadores dela funcionavam perfeitamente, não entupiam, não davam problema igual ao nosso. A partir disso, que eu fiquei sabendo disso, eu entrei em contato com a empresa, com o gerente da empresa e pedi, eu posso fazer uma visita na sua empresa para conhecer o bombeador seu, como é que funciona, como é que é. Enfim, acertei tudo e fui na empresa especificamente verificar esse bombeador. Então, eu verifiquei e vi que era um pouco diferente do nosso e, basicamente, eles tinham mandado fabricar numa empresa na cidade. E para você ver como é que o benchmarking faz toda a diferença. Eu fui, só verifiquei o bombeador, mas conversando com eles, eles basicamente me deram o projeto do bombeador, como é que era, e ainda falaram, foi na empresa tal que nós fabricamos bombeador. Então nós pegamos o projeto, fomos na empresa, fizemos um bombeador igual e funcionou exatamente igual o deles. Não dava problema. Era muito mais eficiente do que o nosso. Outro exemplo, nós tínhamos um equipamento similar a outra empresa também, só que o nosso, vai ficar difícil entrar em partes técnicas aqui para você entender, mas o nosso equipamento era maior do que a nossa empresa concorrente. Só que o deles, apesar de produzir um pouco menos, era muito mais eficiente para fazer a atividade que se precisava. Então, nós conversamos, entramos em contato com a empresa, fomos na empresa verificar o equipamento e, mais uma vez, conversando, entendendo, compartilhando informações, eles me deram o projeto desse equipamento. Nós tínhamos o projeto do nosso, é claro, só que o deles tinha algumas pequenas diferenças. E eles passaram o projeto desse equipamento e nós conseguimos fazer um igual e atingir o nível de produção e qualidade que eles conseguiram fazer. Também, outra coisa, criação de metas de disponibilidade com base em empresas do setor. Esse daqui foi mais um estudo. Eu estava criando as metas, os indicadores de manutenção e não tinha certeza de como que seriam as metas, quais seriam os indicadores. Então o que eu fiz? Eu fui pesquisar empresas do setor, qual eram os KPIs que as empresas utilizavam e quais que eram as suas metas. A partir disso fiz um estudo, consegui e comecei a implantar na nossa empresa e fiz tudo o que vocês viram na etapa para trás.
pesquisar, entender, ver, fazer um plano de ação para aplicar na nossa empresa. Por exemplo, em nossos cursos, ou especificamente nesse vídeo aqui que você está vendo, foi ideias, foi pesquisas de outros cursos que eu fiz, de graduações, enfim, que eu pesquisei e adaptei para o nosso caso. Fiz de uma forma diferente e melhor. Então isso, apesar de ser uma coisa pequena e simples, mas é um exemplo de benchmarking. Ou seja, eu peguei, estudei um outro curso, uma outra pessoa que tinha muito mais conhecimento do que eu, entendi e apliquei no nosso curso, nos nossos vídeos que você está vendo. Mas nem tudo são flores. Quais os desafios para você fazer um benchmark? Primeiro, é a dificuldade de você comparar processos complexos e multifacetados. Uma coisa é você pegar uma atividade específica e comparar. Outra coisa, por exemplo, você comparar e entender uma linha inteira de produção de uma metalurgia, por exemplo, que existe diversos processos, diversas coisas, uma atividade muito complexa. Então vai ser difícil de você fazer um benchmark de tudo isso. Talvez o que compensa é você pegar, dividir em pequenas partes e entender. Também a dificuldade em acessar dados detalhados de outras organizações. Não são todas as organizações que vão fazer igual o que eu mencionei para trás, que vão inclusive disponibilizar o projeto para você. Além de você ir conhecer o equipamento deles, entender como é que funciona, eles vão te dar o projeto. Tá aqui, ó, tá na sua mão, pode fazer igual. Não é sempre que vai acontecer isso. Na verdade, vai ser muito difícil acontecer isso. Principalmente se as empresas são concorrentes ou têm alguma competição entre elas. Também a necessidade de adaptação das melhores práticas nos contextos específicos da organização. Nem sempre o que funciona em uma outra empresa vai funcionar na minha. Independente se a empresa talvez for igual, fabricar a mesma atividade, a mesma coisa, o mesmo produto, talvez eu pego a ideia, levo para minha empresa, não vai funcionar. Então tem esse detalhe. E também a resistência às mudanças. Vai acontecer de você mudar alguma coisa, vir com alguma metodologia nova, alguma ideia nova, um processo diferente, e basicamente vai ter muitas pessoas que vai dizer, nós sempre fizemos assim, e o que você está vindo com essa ideia doida, o que você tem na cabeça? Sempre foi assim, sempre vamos fazer assim. Acontece muito isso. O simples fato, uma vez, de eu mudar um bombeador, teve várias pessoas que disseram isso, não resistiram à mudança. Tinha um bombeador lá velho, quebrado, eu entrei em contato com uma empresa que era especialista nesse tipo de bombeador em específico, projetou um bombeador de acordo com a nossa necessidade, o bombeador chegou na empresa, colocamos funcionar, e antes mesmo de tentar testar se o bombeador ia funcionar, basicamente tinha metade das pessoas da empresa, do setor, estavam já, não vai funcionar esse bombeador, o nosso sempre foi assim, dessa forma, ó o jeito desse daí, ó quanto é diferente, não vai funcionar. Mas funcionou muito melhor do que outro. Mas em um momento, quando nós estávamos testando, esse bombeador travou. Aí veio meio mundo acusando, viu, eu disse que não ia funcionar, vem com essas ideias. Só que nós fomos ver como a parte lá do bombeador do rotor esquentava muito, que trabalhava no material quente, então um calço que tinha uma bucha, na verdade, que tinha, se dilatou e travou o eixo. A única coisa que fizemos foi desmontar, tirar essa bucha e fazer um passe no torno para, se a área for dilatar, só dilatar a quantidade certa que não apertasse o eixo. Basicamente, só foi isso que fez. E o bombeador está funcionando até hoje, já o que? Acho que, não sei, 5, 10, uns 8 anos mais ou menos desde que foi comprada a empresa, eu saí da empresa e o bombeador continua o mesmo hoje. Então, resistência às mudanças. E talvez outras dificuldades e empecilhos, dependendo do que você está fazendo, do qual benchmark você está fazendo, como que você vai aplicar.